vídeo de hoje eu vou mostrar alguns itens da minha primeira compra, erros e acertos, para vocês terem uma noção de itens que vale a pena investir ou não para fazer a sua primeira compra. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, encaminhe para alguma amiga que queira iniciar no mundo da mesa aposta e ative as notificações. Dessa forma, sempre quando tiver um vídeo novo, você vai ser avisada. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns itens que eu tenho aqui, que foi da minha primeira compra. Como eu já disse em um vídeo anterior, nós tínhamos um investimento um pouco baixo. Então os itens tinham que ser o máximo assertivos para poder aproveitar eles de várias formas. Mas como nós não tínhamos muito conhecimento ainda nessa área, nós tivemos alguns erros e eu vou mostrar aqui alguns itens que vale a pena ou que não vale muito a pena você iniciar o seu negócio com eles. Na nossa primeira compra, nós fizemos um investimento em pratos. Nós compramos 12 modelos de pratos com 12 unidades de cada um. Então eu vou mostrar aqui alguns pratos que eu ainda tenho. Esse primeiro modelo é um modelo bem diferente. Apesar de ser um modelo bem diferente, nós ainda conseguimos alugar eles muitas vezes. Porém, ele é um item difícil de combinar com outras composições. Aqui eu tenho o pratinho de sobremesa, que de certa forma, e pela sorte também, casou com o prato principal, pelas cores que ele possui. Esse pratinho, eu também fiz um investimento na primeira compra junto com esse modelo, mas mesmo assim, ele ainda não é um modelo universal, a gente não consegue trabalhar muitas composições com ele, também não são todas as pessoas que são adeptas a esse modelo. Outro modelo que nós compramos foi esse aqui, ele tem uma textura de areia, mas ele tem a borda azul, o que limita um pouco as composições por ele ter uma cor aqui tão presente. Todas as compras que a gente faz de pratos, nós também fazemos a compra de pratinhos de sobremesa ou pratos de entrada. Geralmente eles casam entre si para você conseguir alugar eles para sua cliente. Eu fiz mais um investimento deste outro modelo. Ele não faz parte do conjunto desse prato raso, mas por sorte também eles casaram na combinação. É um modelo também um pouco diferente, que limita por conta de ter essas cores mais presentes, mas ainda assim a gente conseguiu uma boa alocação com ele. Outro modelo que nós compramos para o nosso acervo foi esse prato com estampas. Ele é um prato mais feminino, sendo assim, não abrange todas as ocasiões. Dessa forma, diminui aí pelo menos a metade aí dos aluguéis, porque ele não é um prato universal, você não consegue trabalhar com ele em eventos masculinos, aniversários masculinos, tem que analisar na hora de comprar um prato com flores mais feminino. Outro prato que nós tivemos na nossa primeira compra foi esse prato verde. Esse aqui foi um acerto que nós fizemos, porque ele é um prato de certa forma neutro e a gente consegue trabalhar muitas composições mudando apenas os outros itens. Esse foi um prato certeiro, nós alugamos até hoje, conseguimos combinações para Dia dos Namorados, Natal, somente trocando outros itens da composição. Sempre quando nós fazemos a compra do prato raso, automaticamente a gente também faz a compra do prato de sobremesa, para completar a sua composição. Alguns pratinhos eu já acabei mostrando nesse vídeo. São pratos que eu consegui uma composição com um prato raso e aproveitar. Porém, em alguns pratos eu não fiz a compra da composição completa dele. Ou seja, esse prato verde, eu fiz a compra do conjunto, prato raso e prato de sobremesa da mesma cor. Mas outros modelos eu não quis fazer dessa forma, porque eu queria justamente aproveitar um pratinho para outros modelos de prato raso. O que foi o caso desse prato raso. Eu investi nesse modelo e coloquei o mesmo pratinho. Tá vendo que aqui eu já criei outra combinação? Dessa forma, eu consigo trabalhar um pratinho para vários modelos. Então, ele vai ficar dessa forma. Eu consigo trabalhar com esse prato,
eu consigo trabalhar com o prato amarelo, que também combina com esse prato raso. Foi a jogada que eu fiz na primeira compra. Hoje eu já não faço mais dessa forma. Eu compro todos os jogos iguais, prato raso e prato de sobremesa. Essa é uma boa dica para você anotar aí, para você fazer a sua compra. O erro que eu acho que eu cometi no início foi comprar itens avulsos, no caso desse pratinho de sobremesa. Ele é um item muito característico e eu não consigo combinar ele com outras composições, a não ser com o prato verde, porque ele tem a borda verde. Mas outras estampas não consigo trabalhar com ele. Então, de certa forma, ele é um item mais limitado. A minha dica é, você pode investir em pratos estampados, pratos floridos, mas sempre analisando o seu público. Você tem que tomar o cuidado de não investir somente numa cor, somente num estilo, ou todos os pratos estampados, porque quando a gente começa a procurar e pesquisar, os pratos estampados enchem os nossos olhos. A gente acaba gostando muito desse tipo de estampa. E isso acaba prejudicando, porque a gente vai muito por impulso. Dessa forma, o nosso estoque pode acabar ficando um pouco parado, porque aí a gente não consegue trabalhar outros modelos. Então você tem que pensar num prato mais verde, mais marfim, com poucas estampas, ou um pouco trabalhada, ou peças lisas. Você pode trabalhar uma estampa mais feminina para você atender a aniversários femininos, encontro com as amigas. E você pode também investir num prato que seja mais masculino, mais folhagens, ou mais neutro, mais sério, ou um prato mais escuro, para você atender as recepções masculinas. Mas isso você só vai saber depois que você começar o seu negócio. Outra compra que nós fizemos inicialmente foi os jogos americanos e suplás. Eu vou mostrar aqui agora alguns itens que nós não alugamos já há algum tempo, nós tiramos de catálogo, mas eu deixei aqui para poder mostrar o material e vocês conhecerem os itens. Com esse mesmo fornecedor, nós fizemos uma compra de alguns jogos americanos e suplás. Eu vou começar mostrando alguns erros que nós tivemos por falta de conhecimento, por ter comprado pela internet, e alguns acertos. Eu começo por esse jogo americano Costela de Adão. Essa folha é uma folha muito procurada aqui para os aluguéis. Porém, nós tivemos problema com esse material, então foi um produto que nós tivemos que tirar de imediato das nossas locações. Ele é um produto, o material dele é EVA, porém ele é um produto muito sensível, muito frágil. Então, com apenas algumas locações, você consegue ver que ele já teve marcações aqui de limpeza, manchas de líquido, nós não conseguimos retirar. E quando nós tentamos, ele saiu a cor do material. Algumas marcas de copos ou pratos, em outras unidades que eu tenho marcas de prato. Então ele é um produto que eu não consegui tirar o retorno por conta do material dele ser um pouco inferior. Apesar de ser muito bonito, é um item que, pelo menos com esse material, não valeu a pena para mim. Eu tive um certo prejuízo porque eu não consegui nem repor o valor dele com o aluguel. Outro item que nós investimos, também com esse mesmo fornecedor, foi um outro jogo americano. Esse jogo americano, aparentemente ele é feito de uma fibra, né? Uma imitação de uma fibra, porém, as laterais dele, a borda dele, são feitas de papel. Isso a gente não tinha como saber na hora da compra. É muito difícil de limpar. Então, quando a gente vai fazer a higienização, ele acaba rasgando, porque ele é um papel. Até aqui tem um rasguinho, ó. Então, se você passar um pano molhado, ele já se desfaz. Você pode ver que ele tem algumas manchas, porque acabou sujando e a gente não conseguiu limpar. Então, esse também foi um produto que nós tivemos prejuízo, porque uma vez sujo, a gente não consegue mais higienizar. Nós também tivemos aí um certo prejuízo. Fiz a compra de alguns suplás. Esses são só alguns modelos, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Esse suplá é um item que eu particularmente não gostei da cor, mas depois que eu comprei ele não tinha mais o que fazer. Tentei fazer várias composições com ele algumas vezes, mas por conta de eu ter aqueles pratos diferentes,
eu não conseguia aproveitar ele muitas vezes. Tá aí a importância de você estudar todos os itens que você vai fazer a sua compra, para saber se você consegue aproveitar alguns pratos com alguns suplás. Esse, por exemplo, foi muito difícil de fazer a combinação. Ele ficou mais parado no meu estoque, porque eu não tinha outros componentes que eu conseguisse ornar com esse modelo. Esse outro modelo, apesar dele ser um modelo mais grosseiro, né? Foi um modelo mais neutro, mais padrão. Eu consegui fazer combinações com ele com vários modelos de prato, porque ele é mais neutro. A melhor opção é sempre começar investindo em itens mais neutros, e aí você consegue trabalhar vários modelos. Agora, esse modelo foi o modelo que a gente teve recorde de aluguéis. Ele é um modelo meio ouro velho, meio envelhecido, e é um modelo que combina com todos os pratos que eu tenho. Conseguiu trabalhar ele muitas vezes e consegui fazer um lucro com esse investimento. Agora eu vou mostrar um item que começou sendo de uma forma e terminou de outra. Esse aqui é um modelo de suplá preto. Quando nós fizemos o investimento com ele, o material dele era tecido. Só que quando a gente comprou, a gente não sabia. Ele era um tecido, uma colagem. Era um tecido neutro. A gente até conseguiu alugar algumas vezes com esse tecido. Porém, ele tinha aquela cola, ele era colado. Depois de algum tempo de uso, ele começou a descascar a cola e a sair o tecido. Ele era um tecido mais plastificado, meio impermeável. Ele começou a se soltar. O que eu fiz? Eu comprei um produto para tirar toda a cola do tecido. E aí hoje eu aproveito ele como suplá preto. Deu certo, porque ele não tinha nenhum defeito, ele não tinha nenhum relevo. Então eu consegui alugar ele sendo preto. Dessa forma eu alugo ele muitas vezes ainda, porque as pessoas procuram muito suplá preto. E eu não perdi material. Agora, outro produto que a gente teve um acerto na nossa compra foi essa fibra. Eu falo que ela é um jogo americano porque ela é maior. Foi uma compra que nós não fizemos com fornecedor. Eu, andando pelo shopping, acabei encontrando na Camicado, há muito tempo atrás, bem no início mesmo. E aí eu fiz um investimento normal, como pessoa física, desse modelo de jogo americano que eu adoro. Esse aqui também foi recorde de aluguel, porque ele é uma combinação, apesar de ser rústico, ele é uma combinação que é universal. Você consegue trabalhar ele, inclusive, itens mais modernos, mais sofisticados com a fibra. Ele dá aquele contraste. Um item padrão também que eu super indico para você fazer o seu investimento. Hoje eu já não alugo mais ele, eu já tenho um outro modelo porque eu acabei não conseguindo aumentar o estoque dele, e tem um outro modelo de fibra, mas esse aqui continua sendo o nosso queridinho. Na hora de você investir em jogos americanos, eu indico que você procure diversos modelos, formatos mesmo, porque hoje em dia nós temos mesas redondas, mesas quadradas, mesas retangulares. A forma do jogo americano influencia também na modelagem da mesa. Eu tenho aqui alguns modelos que eu comprei no início também. Esse é um modelo, apesar dele ter uma estampa, ele é um modelo mais neutro. Só que tá vendo como ele é retangular? Ele acaba ocupando um espaço muito grande das mesas. Em mesas menores, você consegue acomodar uma maior quantidade de pessoas, ele acaba atrapalhando, porque utiliza muito espaço. A gente indica que invista em jogos americanos redondos para ter aí uma diversidade na hora de fazer as opções para os clientes. Comprei também um jogo americano mais masculino. Esse modelo é um modelo de beer, esse é um modelo para homem, né? Ele é um modelo de cervejas, de taças de cerveja. Eu comprei unicamente para atender eventos masculinos, aniversários. Geralmente as esposas fazem muito churrasco para comemorar o aniversário do marido, e eu achei essa aqui uma opção bem legal na época para investir para aniversários masculinos. Porém, tem um detalhe, estampas brigam com estampas. Então, para você trabalhar um jogo americano estampado, você vai precisar de um jogo mais neutro. Um prato mais liso ou branco, ou um prato até preto. Tem também a questão do tamanho, que hoje já dificulta um pouquinho. Essa opção eu não alugo mais tanto hoje em dia.
E tem a famosa dupla face. Não cometam esse erro no início do seu negócio. Jogos americanos dupla face. Esse modelo eu comprei também no início porque eu achei essa estampa maravilhosa. Só que ela tem uma outra estampa atrás. E a gente acaba, de certa forma, perdendo uma estampa. Porque se você aluga para uma cliente hoje, você não consegue alugar o mesmo outra estampa para outra cliente no mesmo dia. Além desse jogo americano ser um pouquinho mais caro, justamente por ele ter duas faces, a estampa também limita bastante o uso. Não é qualquer prato que eu consigo combinar com essa estampa. Os guardanapos. Nós começamos com os guardanapos com uma variedade muito pequena. Algumas cores que nós, de certa forma, erramos. Nós não tivemos um bom aproveitamento desse investimento. Eu comecei aqui guardanapo nude, né? Ele é um cremezinho bem claro, que tá ótimo. A gente acertou nessa compra, a gente alugou muito, porque aí, como eu sempre falo, você consegue trabalhar cores e modelos com o guardanapo. Você consegue combinar ele pratos, jogos americanos estampados, aproveitar esses estampados com o guardanapo mais neutro. Porém, nós investimos num amarelo mostarda. Fizemos a compra desse amarelo mostarda, alugamos algumas vezes, porém não é uma cor que aceite todos os tipos de modelos, né? Todas as cores de prato. Também ele limita um pouquinho. O mesmo acontece com guardanapos estampados. Eles são muito bonitos, mas também, para quem está começando, você tem que analisar se todos os seus pratos são estampados, tem cores, para poder ver se você consegue aproveitar o guardanapo de outras formas. Um outro erro que nós cometemos no início foi comprar esse modelo de porta-guardanapo, que eu nunca consegui alugar. Esse aqui é um conjunto, ele vem 12 unidades, porém são coloridos, eles não vêm somente de uma cor. Na hora de oferecer para a cliente, ela quer, mas ela quer somente o porta-guardanapo vermelho, então a gente sempre tinha que explicar que era um modelo colorido, que tinha várias cores, e ela tinha que, se ela fosse querer ficar com esse aqui, ela tinha que alugar todos. Isso aí dificultou um pouquinho o aluguel dele por ser colorido, certo? A gente comprar somente de uma cor para trabalhar todos os modelos iguais. E mais um item, para não ficar muito longo o nosso vídeo, foi a taça de espumante, com esse detalhe, a borda um pouquinho mais larga. Essa taça nós compramos 6 unidades no início, que era somente para atender uma cliente para aquela ocasião. Acabou ficando no nosso estoque, porque a gente não conseguiu aumentar o modelo dela, por ser um modelo muito diferente, não encontra em qualquer lugar, para poder reinvestir. Acabou ficando ali no nosso estoque esse modelo, por ser mais diferente. Quando eu encontrei, ele já estava em uma loja, ele já estava bem mais caro que o normal, e eu não quis investir mais nesse modelo aqui por ser difícil de encontrar. Então, acabou ficando aí para nós esse modelo. Essas foram as dicas de alguns modelos que nós fizemos o investimento, alguns erros e acerto. Eu espero que você tenha anotado aí para poder fazer a sua primeira compra, tá bom? Até o próximo vídeo.